Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hora da atualização das informações do nosso Colorado. Vem comigo aqui todo mundo inscrito no canal? Inscrito no canal. Tem que estar todo mundo inscrito e joinha. Sempre dá joinha para fortalecer o nosso canal. Quanto mais joinha tu dá, mais tu é atualizado dos vídeos aqui no canal e faz o nosso canal crescer, tá bom? Aperta a notificação também e seja membro do nosso canal. Aliás, novidades para quem vai ser membro e quem quer ser membro desse canal aqui nos próximos dias. Espere. E agora vem comigo aqui que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Eu quero fazer um apanhadão aqui das coisas do Internacional para você estar atualizado de como nós estamos nos preparando para a volta. E eu vou repetir para vocês. O 2020, o futebol está tratando como um ano para sobreviver, para em 2021 começar a voltar ao normal. Não significa que eu não queira ganhar títulos em 2020. Eu quero. A história lá adiante vai registrar para quem for campeão da Libertadores deste ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Gauchão, a mesma importância dos outros campeonatos. Eu quero ganhar títulos este ano. E o que eu quero? Por que eu quero fazer esse apanhadão? Gente, na semana que vem, nós provavelmente estaremos começando o último mês sem futebol. A expectativa é que o Gauchão volte no final de julho. E aí, velho, depois, tomara, a gente não tem como garantir, depois é futebol diretaço. Inclusive novembro, dezembro, janeiro, fevereiro vai ser uma loucura. Então nós temos que saber como está o Internacional e eu vou fazer esse apanhadão para vocês agora. Primeiro, a condição de momento. O Internacional está treinando desde o começo de maio. O Inter vai fechar um mês de treinamentos. Treinamentos diferentes. Treinamentos que não envolvem contato físico. O Internacional não está fazendo coletivo. O Internacional não pode fazer trabalhos táticos por completo, por conta disso, porque tem que estar todo mundo junto com combate. E isso é um prejuízo. Porém, a condição física dos jogadores do Internacional depois do término desse primeiro mês, eu posso dizer para vocês, é muito boa. Inclusive, são poucos os times brasileiros que estão treinando nesse momento, né? Então o Internacional chegará numa condição física boa. Pro mais importante que é evitar lesões. É muito tempo sem futebol. Vão ser 4 meses sem futebol, gente. 4 meses sem futebol. Então o risco de lesão, para quem não tá sem jogar há tanto tempo, é muito alto. O Inter minimiza esse risco com o trabalho que está fazendo. O Inter está sendo muito responsável, obedecendo todos os protocolos. O Inter instalou no último dia uma máquina lá, eu nem sei o nome daquilo, uma espécie de tipo de aeroporto, assim, o cara passa embaixo, mede tudo para risco de contágio, temperatura, um troço magnífico. E que bom que o Internacional virou exemplo nessa segurança. Tá bem. Taticamente, embora não esteja treinando, é bom que se diga o seguinte, alguns jogadores já deram entrevista sobre isso. O Internacional, os jogadores do Inter, em muito pouco tempo, assimilaram a ideia do Kudê. Essa dificuldade era lá do começo do ano. Embora não estejam treinando taticamente neste momento, os jogadores já têm na cabeça o que o Kudê quer. O difícil era lá, quando o Kudê chegou e em muito pouco tempo o Kudê botou a ideia na cabeça dos caras que taticamente entenderam qual era a ideia. Já sabem a ideia, mesmo que não esteja se treinando taticamente. Então, quando voltarem os trabalhos táticos, e deve ser no começo de julho, aí sim, os jogadores vão fazer os ajustes, mas a ideia já está na cabeça. O Internacional financeiramente vive um momento complicado, que não é diferente do momento complicado de qualquer outro clube brasileiro. O Inter, por conta dessa pandemia, passou por uma dificuldade muito grande, um prejuízo gigante. Nós estamos falando de uma arrecadação de 100 milhões de reais a menos neste ano do que seria. O Inter ainda conta com a possibilidade da venda de um jogador, e esse jogador é o Bruno Fux. O jogador a se vender hoje é o Bruno Fux, que tem interesse de futebol do Arsenal, do Mônaco, do Ajax, do Milan. O Milan está negociando jogadores, o Milan deve fazer uma proposta pelo Bruno Fux, e o Inter tem uma expectativa de vendê-lo por 15 milhões de euros, que daria 90 milhões de reais. 70% desse valor ao Inter e ajudaria muito para resolver a situação. Ajudaria muito, mesmo. A condição do Internacional financeira é complicada, mas como o Inter estava estabilizado financeiramente, a possibilidade de recuperação ela vem com o decorrer dos jogos. O restante de 2020 não terá público nos estádios. Então nós estamos falando de 2 prejuízos que tu não busca mais. Quais são eles? Bilheteria, né? Não vai ter bilheteria, os jogos vão acontecer e não vai ter gente no estádio. O Inter ganhava num jogo grande R$1 milhão por jogo. Não vai ter. E venda de produtos em jogos, que é o grosso da venda de produtos, camiseta nas lojas do Inter e tal, não vai ter esse movimento e essa venda vai ser menor. Prejuízo irrecuperável, não tem como recuperar. Tu vai recuperar verba de TV, tu vai recuperar patrocínios, essas coisas, premiações com as competições que tu vai avançando de fase,
Tudo isso tu vai buscar, mas esses prejuízos que eu citei não tem mais como buscar e eles são efetivamente importantes. Final de julho, começo de agosto volta o Gauchão, em seguida deve voltar o Campeonato Brasileiro e a Conmebol está prometendo o retorno da Libertadores da América para setembro. A Conmebol imagina que em setembro as fronteiras, os aeroportos da América Latina estarão abertos para os times irem e virem. É a ideia da Conmebol. E a Conmebol está admitindo pela primeira vez romper o 31 de dezembro com a Libertadores da América. Pode então entrar em janeiro e fevereiro a Libertadores, mas ela será concluída. Garantia da Conmebol. A Libertadores 2020 será concluída e vai voltar de onde parou. Ou seja, o próximo jogo do Inter é contra o América dentro do estádio Beira-Rio. Sem aqueles jogadores que estão suspensos. Os 4 expulsos na Libertadores. O Praxedes um jogo, o Cuesta um jogo, Moisés 4 jogos e Edenilson 3 jogos. E para este jogo contra o América, o Inter não terá ainda o Marcos Guilherme e o Musto, que tomaram o 3º cartão amarelo. Repito, a expectativa do Internacional é ainda ganhar títulos nesta temporada. O presidente Marcelo Medeiros vai ficar até o final desta temporada como presidente. O final dessa temporada não deve ser 31 de dezembro. Deve ser janeiro, fevereiro, março. Até lá ele fica. O certo é ele sair dia 31 de dezembro. Mas aí vai ficar até o final da temporada porque é uma questão óbvia. Se tentou levar a gestão dele até mais um ano, mas não passou no conselho. E o presidente já disse também que ele não queria, que ele está estafado, já cumpriu com a sua missão, quer cuidar da saúde e ele acha que a missão, quando terminar essa temporada, está cumprida e ele não quer mais. Ele vai indicar o seu sucessor e aproveito para falar sobre isso com vocês também. Existem várias movimentações políticas no Internacional, várias movimentações políticas. O Inter tem movimentos políticos importantes, como o povo do clube, que tem muitos conselheiros, como o I9, que é muito bem articulado, que tem como liderança o Luciano Davi, são oposições no Internacional. Mas não deve, um sentimento que eu tenho, e baseado em algumas informações, é muito provável que o próximo presidente do Internacional seja Alexandre Chaves Barcelos, que hoje é primeiro vice-presidente do Medeiros, que vai ser o indicado para a sucessão e deve ser o mais votado. E eu acho que a oposição não deve lançar candidato próprio. Não vejo neste momento nenhuma liderança se alçando para ser candidato a presidente do Inter. E eu acho que o sócio do Internacional vai querer a sequência dessa gestão, porque ela arrumou o clube e interromper isso agora não seria legal. Acho que a própria oposição do Internacional vai entender dessa forma e é assim que a coisa deve acontecer. O time titular do Internacional hoje, para voltar, é o seguinte: Lomba, Saravia, Bruno Fux, Cuesta e Moisés. Moisés é titular, mas vai estar suspenso na Libertadores. Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Bosquilha, Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro. Este é o time titular do Internacional, com as ressalvas de outras possibilidades que podem acontecer. Em relação ao D'Alessandro, o Inter está renovando o contrato com todo mundo que tinha contrato até 31 de dezembro. Aqueles que o Inter poderia negociar direto com o jogador, já o fez. Renovou com o Wendel, renovou com o Lindoso, renovou com o Galhardo, tudo mais um ano. Está tentando fazer isso com o Rodrigo Dourado. Com o D'Alessandro não está muito a fundo agora, porque o D'Alessandro só aceita conversar quando termina a temporada. O D'Alessandro tem isso para ele. É assim que ele age. Terminou a temporada, ele conversa. Só que vai ter que conversar antes, né? Porque essa temporada não vai terminar quando terminar o contrato dele. Então, de alguma maneira, ele vai ter que conversar antes, que seja agora. Mas o presidente Marcelo Medeiros já deu entrevista dizendo que não tem maiores preocupações, que enquanto ele foi presidente do Inter, ele sempre teve facilidade de renovar o contrato com o D'Alessandro. E uma coisa que é importante dizer, tem gente que fala, pô, jogador de 39 anos de idade renovando. O D'Alessandro ganha hoje 1/4 do que ele já ganhou no Internacional. O D'Alessandro sempre soube entender o passado da sua carreira, algumas limitações e diminuir o valor do seu salário. Então a relação custo-benefício com o D'Alessandro, ela ainda vale a pena. Jogadores que o Internacional tem até 31 de dezembro, mas que não pertencem ao Inter. O Rodinei do Flamengo, o Gustavo do Corinthians, o Saravia do Porto e o Musto do Huesca da Espanha. Com estes, o Inter está dando uma segurada, porque o Inter acredita que vai haver uma convenção, talvez determinada pela própria FIFA, de que os contratos de empréstimo até 31 de dezembro devam ser automaticamente prorrogados até o término da temporada de cada país, né?
Então assim, vai terminar o Campeonato Brasileiro em março, está automaticamente renovado o contrato do Rodinei, o Flamengo automaticamente libera o Rodinei para, ao invés de ficar até 31 de dezembro, ficar até 31 de março. Essa é a ideia que aconteça. Acho que eu consegui dar um apanhadão completo das coisas do Internacional, mas tem mais novidade ainda hoje, eu volto. Valeu!